Quero agradecer a todos do painel. O nosso próximo painel vai tratar sobre a taxação de consumo básico, alimentos, saúde, ensino, transporte. E para o nosso próximo painel, convido aqui ao palco, por gentileza, Paula Belmonte, deputada, Alberto Barei, SEAT BID, Joana Anjos, Faculdade de Direito de Universidade de Coimbra, André Cavalcante, CNT Brasília, Silvan Peixoto, advogado, e Júlio Queiroz, IDP. Olá, boa noite, boa tarde, né? Boa tarde. Peço, nesse momento, que Deus nos abençoe. Para mim, é uma experiência incrível estar aqui há 3 dias aprendendo e vendo o tanto de pessoas que estão preocupadas com a situação das suas terras, do seu país, da possibilidade de justiça social. Eu, como parlamentar, eu vejo que o Fórum do Futuro da Tributação é algo assim importantíssimo. Quisera a gente pudesse ter mais parlamentares aqui, tendo essa oportunidade de escutar a responsabilidade do que nós queremos para o futuro e como vamos enxergar esse futuro. Então, eu quero agradecer à professora Radassa, que fez esse convite. Me sinto muito honrada de estar aqui com os senhores, estando numa posição de aprendiz com todos os senhores, e fiquei muito feliz com a oportunidade de estar falando de algo tão importante, que é a nossa tributação em relação a serviços essenciais. Nós estamos falando de educação, saúde, alimentação, vestuário. E aqui eu quero, inicialmente, falar a respeito de uma reflexão que eu fiz esses 3 dias. No primeiro dia, a professora Radassa, quando eu estava lançando o livro, ela trouxe algo que eu achei, assim, me chamou a atenção. Ela falou o seguinte: a tributação ela tem que ser um bem que a pessoa tenha como cidadania, que a tributação seja algo de consciência. E isso me chamou a atenção por quê? Porque o que a gente ouve exatamente, não quero pagar tributo, quero pagar menos tributo. E também tem um ciclo, né? Por que pagamos tributo? Por que cada empresa, cada pessoa paga o tributo? Para que o Estado funcione. E esse ponto é fundamental para que a gente possa ter uma tributação mais justa. O que se faz com essa tributação que todos nós pagamos, que somos geradores da economia, geradores de emprego, geradores de riqueza, porque o Estado não tem riqueza. O Estado simplesmente pela sua arrecadação. O que nós fazemos para que também a gente possa ter uma contribuição, estarmos na posição de contribuinte, e aqui eu falo na posição de legislador, e que o legislador ele tem a responsabilidade da representatividade da população. Como é que nós estamos tratando questões importantes? Nós estamos falando de um setor produtivo que gera riqueza para um Estado. Nós estamos falando de um setor produtivo que gera riqueza para o Estado e que esse Estado tem a obrigação de trazer bens essenciais para a sua população. Hoje, nós estamos enfrentando uma situação de como é que nós vamos trazer essa riqueza para a população com menos injustiça social através dos grandes muros. Porque hoje a economia ela passa por uma questão que não é uma questão só territorial. Então, como nós vamos estar pensando isso? E como é que nós vamos ser ativos nisso? Aí é uma questão que eu coloco aqui para os senhores que vamos estar trazendo esse debate. É como nós vamos estar ativos com o Estado, que também foi falado aqui. Eu achei muito bom a forma do debate, porque nós temos pensamentos aqui antagônicos, mas temos pensamentos convergentes, no sentido, mesmo nos pensamentos antagônicos, nós temos a convergência. Nós queremos o bem para a população.
E como que é esse Estado reduzido, como é esse Estado maior, e como é o sistema de controle? Porque hoje no Brasil, e eu não digo isso hoje, eu digo isso ao longo dos anos, de muitos anos, nós temos poucos mecanismos de controle e de transparência. E o que se faz com esse imposto que nós estamos querendo aqui arrecadar, aumentar? Então, existe uma responsabilidade dessa sociedade, do setor produtivo, em estar acompanhando isso também. Em estar acompanhando. E isso é um ponto fundamental, porque se nós temos um Estado que recebe toda essa contribuição de uns que hoje estão achando que a tributação não está justa, outros que não estão achando, como que vai ser essa sociedade que dá o dinheiro para o Estado, está controlando como se coloca o orçamento do Estado? E, por isso, o parlamento estar presente é importantíssimo, porque ele é o detentor do orçamento. Então, traz a responsabilização para os representantes da população e traz também a responsabilização do setor produtivo, de uma maneira geral, de estarmos atentos ao sistema de controle, ao sistema de transparência. Porque um dos fatores que eu vejo que mitigam muito essa questão de que as pessoas querem burlar o sistema é exatamente pela falta de compreensão, de transparência do que se faz com os tributos. Isso é um ponto importante, do que se faz e como se gasta os tributos. Porque, da mesma maneira que nós estamos aqui falando de que as relações comerciais estão mudando, estão digitalizadas, os serviços essenciais também estão mudando. A forma de se tratar. Hoje, no Brasil, nós temos a telemedicina. E que isso faz com que o Estado economize de uma certa maneira. E como que vai fazer com que esse Estado chegue a determinada maneira e como que é a utilização desses recursos. Então, é algo que eu fico aqui pensando e querendo assim também trazer mais esse pontinho aqui para a discussão, que a discussão não só fique queremos pagar ou não queremos pagar, ou como vamos cobrar, mas como é que nós vamos estar participando desse orçamento, que é um orçamento grande para todos os países que nós estamos falando, e como será utilizado esse dinheiro que é, sim, do contribuidor, do contribuinte. É, sim, do contribuinte. E esse dinheiro, muitas das vezes, é desestimulado, porque o contribuinte não tem, como foi dito aqui, hoje está sendo votada a PEC 45, mas isso vai ser um grande avanço para o Brasil, pela simplificação dos impostos. O Brasil hoje não tem assim, uma pessoa que consiga explicar todos os impostos, realmente é um manicômio, como as pessoas falam, mas nós precisamos avançar muito. E dos avanços que eu vejo, que o futuro da tributação significa que o contribuinte esteja presente na utilização dos recursos, para que esses recursos cheguem à população e que a população ela tenha a possibilidade de se alimentar, se vestir, com serviços essenciais. Então, com essas minhas palavras, eu passo aqui a palavra aprendendo com todos vocês. Deixa eu pegar aqui a... Maria. Para o senhor Alberto, fico muito feliz, que representa a CIAT BIT do Washington. Muito grata pela sua participação aqui no painel. Me honra muito. Felizmente estou aposentado e não represento a nadie mais que a mim mesmo. E quando termine a conversa, tampoco me voy a representar a mí mismo. ¿Correcto? Correcto. En primer lugar, aunque estoy vinculado a Novigi y eso, porque uno tiene que vivir de algo. ¿Qué animal es este? Este es el segundo impuesto que más recaudó en la historia de la humanidad. Ha recaudado más que los aranceles, que los impuestos de frontera, pero menos que la renta. ¿Por qué?
Porque Estados Unidos no tiene IVA. Entonces allí vamos. Lo primero, ¿quién es este animal? 36% de la recaudación de Brasil, 20% de la recaudación de Portugal y de la Unión Europea, 33% de la recaudación de Argentina y de Chile. Uruguay está con 24%, igual que América Latina, con una diferencia: América Latina recauda 24 y Uruguay recauda 30 y pico. Pero ¿qué importa Uruguay? El África recauda 30% en IVA y el Asia-Pacífico 23%. Y los queridos Estados Unidos, 6%, 2% del PIB, nada. Por eso les importa nada el IVA. Y por eso no se preocupan por la factura electrónica. La factura electrónica está trancada en la Unión Europea por la Corte Europea de Justicia, que dice que es una carga para las pequeñas empresas y todo lo demás, cuando es todo al revés en la factura electrónica. Pero dejemos a la Suprema Corte quieta, porque estoy en una escuela de leyes, pero algo tenía que decir. Yo vengo de la administración y de la economía. Que no voy a hablar de los servicios digitales, porque formé parte de la comisión y del paper, que fue idea nuestra y de otro, que los dos discrepamos de cómo salió. Nosotros creemos que el IVA a los servicios digitales, en particular para el B2C, tenía que ser dado por el gobierno sobre la forma de una factura electrónica. O sea que Google tenía que facturar vía el gobierno o conectado al gobierno. No voy a entrar. Y tampoco voy a entrar en el IVA descentralizado, que es muy claro que la superioridad es el modelo canadiense de IVA dual. Un IVA federal y un IVA subnacional. ¿Estamos claros? Entonces, vamos al tercer problema del IVA, y el problema grave, y vamos a llegar a él, que es la equidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a ir? Primero vamos a hacer el agradecimiento a FIBE, a Roberto, a Hadassah, la parte administrativa, a la Universidad de Coimbra, en especial a la profesora Labouras, etcétera, etcétera. Quiero constar, porque después de esta no me van a invitar nunca más. Pero voy a hacer un homenaje al profesor Casalta. El IVA siempre, nosotros tenemos tres pilares, ¿no? La renta, que nació con Napoleón, pero que después la generalizó un siglo y medio después el New Deal con Roosevelt. Tenemos la seguridad social, que nació en Alemania, con el príncipe, cuando unificó Alemania. Y el IVA no, el IVA es más jovencito, tiene solo 100 años, es de 1920 por ahí, porque nació en Alemania también. ¿Por qué nace? Porque se empezó a complicar el capitalismo manufacturero. El capitalismo manufacturero obviamente había nacido más de un siglo atrás, con la máquina de vapor, pero agarra fuerza, toma fuerza, segunda mitad del siglo XIX. Llega al siglo XX y ahí es donde nacen los estados, que recaudaban nada, 6%, y en 1920, después de la Segunda Guerra, pasan a recaudar 20%. Y uno de los impuestos era el impuesto a las ventas. Y cuando el impuesto a las ventas crece, si yo vendo con impuesto a la renta, tengo cascada. Hasta que vino Siemens, sí, el mismo Siemens, el hermanito de los que hicieron la empresa Siemens de Alemania, y dijo, voy a solucionar esto, e inventó el IVA, donde el impuesto se iba trasladando y tenía obviamente destino. Olvidemos esto del origen. Esos son cuentos brasileños. Entonces es destino y no evitar impuestos. Y es el fruto del capitalismo manufacturero. Ahora estamos en otra historia, que son los servicios, ya no sabemos distinguir. Entonces, voy a ir muy rápido porque ¿cuánto me queda? Entonces, ¿qué es lo que tiene el IVA? El IVA tiene tres cosas buenas. Es neutral, no es óptimo. No confundir neutralidad con optimismo. Óptimo es cuando yo grabo y saco lo más del impuesto. Si yo tuviera la cura del cáncer, cobraría platales, ¿ok? Y eso sería óptimo, irónicamente, en términos económicos. No, esto es neutral. Graba los bienes y los servicios a una sola tasa y vamos arriba. Segundo, y el más importante, para mí es la paloma de la paz.
Es el objeto de compañía de Afrodita, de la diosa Afrodita. En el 49 yo siempre empiezo con el IVA, con la Paloma de la Paz de Picasso, y así le puso a su hija. ¿Por qué? Porque es el impuesto del comercio justo. Ni exporto impuestos, porque cuando llego a fronteras y el IVA es generalizado, exporto todo, devuelvo el IVA, pero tampoco con la historia de que pagué impuestos doy un subsidio. Por eso no se puede entrar a la Unión Europea y no se debería entrar a ningún acuerdo económico de integración sin el IVA, porque en el IVA no miento, no doy subsidios en el impuesto y tampoco vendo con impuestos. ¿Correcto? Limpio de IVA en la frontera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es el impuesto de la paz, es el impuesto del comercio. Y el último es una máquina de recaudar. Los impuestos tienen personalidad. Uno cuida con un perro y ara con un búho, me olvidé español, con un toro, Entonces, este impuesto no es para recaudar. Este no es la columna vertebral del sistema, esa es la renta. Este es muscular, ¿correcto? Entonces, tenemos eso. ¿Cuál es el problema que tiene? Es regresivo. Pero no es regresivo, es regresivo relativo. Porque los pobres consumen más que los ricos de todo su ingreso y entonces, si yo grabo con eso, grabo el consumo, me vuelvo, le como más de su ingreso al pobre que al rico, porque el rico ahorra porque no consume. Entonces, en términos relativos, es regresivo, pero en términos de moneda, no es, porque nosotros estudiamos eso y cuando inventamos el IVA-P, que ahora vamos a llegar a eso, entonces tenemos el tema. Entonces llegamos a cuál fue la solución para solucionar el tema de la equidad, de esta equidad relativa. ¿Correcto? Hay dos soluciones, dos tendencias. La tendencia universal, que es doblemente universal, es primero universal porque lo aplican todos los países. Y es segundo universal porque se lo doy a todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo exonero el jamón, se lo exonero a los pobres y a los ricos. Es universal. ¿Correcto? Y si yo quiero, en vez de exonerarlo de la base, darle una diferencial de tasa, y digo, me importa que la gente consuma libros y le doy una tasa baja, es para el pobre y para el rico. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esa es la tendencia. ¿Cuál es el problema? Primero, tiene un error de inclusión. Irónicamente, yo doy ventajas en todos los países en la carne. ¿Quién come carne? Los ricos. Los pobres no comen carne. Ni aún en países que nos sobra la carne, como en Argentina y en Uruguay, la que no se exporta. Segundo, pierdo recaudación. Tercero, complico a la administración. No les voy a decir acá porque tenemos varios directores de Recycle. Es un lío espantoso. Yo exonero acá, todo lo demás. Y además de la pérdida de recaudación, complico el cumplimiento de las empresas. Les subo el costo. Entonces, esa es una solución. Para decirles, en América Latina nosotros lo hemos estudiado, tenemos el paper, lo hicimos para 8 países en el 2011, ahora revivió, más del 50% se lo lleva el 30% más rico. Les podría ir país por país, pero no hay ninguno que baje del 40%. El 30% más rico se lleva la exoneración. ¿Por qué? Es muy sencillo. Si el ingreso está concentrado y nadie concentra más el ingreso que nosotros, vamos a ver el día que tengamos las estadísticas reales de China y del sudeste asiático, pero si nosotros concentramos el ingreso, concentramos el consumo. Si yo perdono consumos, le voy a dar, en términos absolutos, muchas más ventajas a los ricos. Correcto. Entonces, después de hacer unos análisis, nosotros dijimos, ¿cómo resolvemos este problema de tratar de tener un IVA de tasa amplia, de una sola tasa, para que no complique la historia y que sea justo, y que no sea regresivo? Y le llamamos la trilogía imposible de la tributación, bueno, eso lo dijo Martín Bess, de la tributación indirecta. No es mío, lo tenía que decir un argentino. Porque hay una trilogía monetaria que ustedes la conocen. No se puede fijar el tipo de cambio, la cantidad de dinero y el costo y la moneda extranjera. No se puede fijar. Ustedes no pueden tener las tres cosas. Una juega libre.
Entonces nosotros dijimos, ¿cómo vamos a solucionar esto? Y se nos ocurrió solo una cosa, porque habíamos hecho la equidad en el gasto, que le llamamos IVA-P, y que en Brasil le llaman el cashback, exactamente. Podrían haberle llamado IVA-P, porque es un nombre gringo si los gringos ni IVA tienen. Entonces, el cashback, dijimos, usemos el gasto, porque ahora la tecnología lo permite, para yo darle a los pobres. ¿Cómo lo hago? Bueno, en el mundo del futuro hay otro IVA, que es el llamado IVA digital, que lo escribió un gringo, irónicamente, a quien conozco muy bien, que ese sí, ese nos va a discriminar cosa a cosa, ¿no? Si yo voy y compro chocolates, me van a cobrar 40 de IVA porque soy gordo. Van cualquiera de las pelezas que tenemos aquí y no le van a cobrar nada porque son delgadas y elegantes. Entonces, eso es una distinción por persona. Nosotros decimos, eso no se puede hacer en el mundo. Hagámoslo por decil. Tomemos el Bolsa Familia. En realidad, el Bolsa Familia nació en Bangladesh y lo hicieron los mexicanos, ¿verdad? Y el teórico que lo hizo en México fue un jefe mío, se llamaba el Levy, fue director de política social de México, ministro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se estudia por decil y devolvemos por decil a los deciles más pobres. ¿Correcto? Ya lo hace medio mundo y hay 1000 maneras más. La tecnología hoy permite hacerlo de 50 maneras que no teníamos en el 2011. Nosotros pensábamos en el sistema que te lo pongo en la cuenta. ¿Qué cuenta? Si la gente tiene tarjetas, tiene el teléfono, tiene con la factura electrónica Ecuador, bueno, está en el paper, lo pueden sacar, pero Ecuador devuelve automáticamente para los handicaps, para la persona con handicap, lo devuelve para los... O sea, es indicar, así evitamos ese error de inclusión, de regalarle la plata a los ricos y le hacemos el cashback. Y con eso, ¿qué hacemos? Simplificamos muchísimo la administración. Yo no digo, son tendencias, yo no digo que ustedes graben todo a la misma tasa, no, no, no. Son tendencias, hay que tratar de tener pocas tasas. Por ejemplo, quiero decir, la tasa cero es el enemigo del IVA. México recauda 4% de IVA, Brasil 12%, Argentina 11 y pico. Uruguay, Chile, todos 8%. Y la tasa de IVA no es barata. ¿Por qué? Porque cuando yo devuelvo y a bienes muy comunes, tengo el problema de que tengo millones de agentes para controlar. En México, y yo trabajé en la reforma del 2013, trabajé mucho, no lo pudimos cambiar, tampoco se pudo cambiar en la de 2010. Uno se pasa controlando las devoluciones con la tasa cero. Y sabemos que la tasa exenta es mala porque uno recarga el impuesto, no lo puede deducir. Entonces, paso a terminar. ¿Qué es lo que permite hacer esto? El IVA tiene personalidad. Yo no estoy haciendo progresividad con esto, ¿ok? Esto no es un plan argentino que doy plata. No, no. Eso yo no tengo ningún problema, pero trátalo por otro lado, papá, ¿ok? Esto tampoco es una renta básica universal. Esto es lo que, en términos teóricos de macroeconomía, esto es por si hay algún economista acá, porque si no van a decir que esto es una compensación del Lusky. Yo a la persona le subo el costo de los bienes y lo compenso, lo dejo en la misma curva porque le doy plata para que pueda elegir un grupo de bienes que le den la misma satisfacción. Suena teórico, pero es true, es la verdad. Entonces, ¿qué gano con esto? Primero, focalizo la compensación, ¿ok? Segundo, veo a los invisibles, porque ahora hay plata en juego y la gente puede ir con tarjeta o puede ir identificado con la factura electrónica, que no se hace eso con el sistema universal, porque los pobres no aparecen nunca. Ahora probablemente tengan la ventaja de aparecer. Si yo le doy la plata, aún más. Tercero, para la administración es una fiesta. Tener una sola tasa, 2 tasas y no sé cuántas tasas. En Brasil hay 27 ICMS. Pero no se crean que Brasil es la excepción. Colombia tenía 9, en fin. En Uruguay todavía existen como 3 o 4, disparate. Entonces, simplifico y lo doy. Y lo doy con criterio objetivo. ¿Ok? O sea que lo tengo muy claro. No es un criterio político, es un criterio técnico. Le voy a dar hasta este decil. ¿Puedo pasarme un poco más de la pobreza? Puedo hacerlo.
Y el último punto es que hay 1000 usos de tecnología, depósitos de banco, etcétera, etcétera. Hay 2 cosas más. Son raras, pero esta me voy a tomar la licencia. ¿Tengo 1 minuto? Bien. Lo puedo usar como estabilizador automático. Los que son economistas saben lo que es un estabilizador automático, ¿no? Cuando la economía crece, el impuesto a la renta tiende a comerse parte de cuando la economía se recalienta. ¿Estamos de acuerdo? El problema es que el impuesto a la renta personal no es nada fuerte en América Latina y además pega al otro año. Porque yo este año realmente tengo que cambiar todas las reglas y recién al otro año hago el ajuste. Capaz que ahí estoy creciendo de vuelta porque las commodities volaron, la China empezó a comprar. Pongamos. En cambio con el IVA, si yo lo tengo controlado, subo la tasa cuando el consumo vuela y lo controlo mañana. O sea que puedo hacer una política anticíclica muy superior. Es discutible porque yo no estoy considerando solo consumos y no ahorros, pero en el mundo del futuro yo creo que lo que voy a tratar es de tomar los consumos, los ahorros no se toman con el IVA, se toman con la renta y con el impuesto al patrimonio. Y hay un último punto, que los mexicanos, esto viene de Levy, en vez de cobrar, vamos a ponerle en Uruguay o en Argentina, 20%, 21% de IVA, cobran 22% y un 1% lo ponen para financiar las desfinanciadas seguridades sociales. Entonces, y ahora sí concluyo, Brasil tiene la nota fiscal, tiene el PIX, tiene todo para hacer esto. Un IVA dual con la devolución P o cashback, yo creo que sería un IVA que daría no solo para Brasil, sino para todos una mejora. No resuelve problemas de equidad, resuelve problemas de recaudar. Nada más que esto. Muchísimas gracias. O microfone aqui não está funcionando, esse aqui. Tá. Eu estou aqui na função que não é muito fácil controlar o tempo. Então, vamos colocar 6 minutos para cada um, para que todos possam falar. Eu passo aqui agora para a doutora Joana Anjos, daqui de Coimbra, da Faculdade de Coimbra. Muito obrigada. É um gosto enorme estar aqui esta tarde de trabalho. Julgo que este tipo de eventos de discussão pública são de louvar, precisamente porque permite-nos não só equacionar eventuais problemas para soluções existentes, mas, sobretudo, pensar os problemas que ainda têm, que estão a surgir e que vão surgindo e que ainda precisam de ser bem maturados até se chegar a um consenso. E, de facto, fazer aqui também uma perspectiva com outros ordenamentos jurídicos parece-me que é de louvar. De facto, quando li o título deste painel e me percebi que seria taxação de consumo básico, a primeira coisa que a pessoa pensa será IVA, não é? Regime de tributação de consumo, mas eu decidi divergir aqui um bocadinho e seguir outro caminho, e vou tentar ser breve precisamente para cumprir os limites temporais, que é um tema que me é muito querido, que tenho investigado nos últimos anos, que é precisamente o da relação eventual de consumo ou não no âmbito dos serviços públicos de rede, aqueles serviços de utilities que assentam em infraestruturas de rede, como a água, comunicações eletrónicas, eletricidade, portanto, que assentam ali numa dinâmica monopolística, que tem uma tendência, uma natureza para ser de direito público e, portanto, estarem na titularidade pública, serem prestados por operadores públicos, ainda que cada vez mais isto passe para uma lógica privada, gestão delegada, modelo privatístico, prestação de serviços públicos. E qual é aqui o grande problema? Quando pensamos, por exemplo, num tema que me é particularmente próximo, querido, de investigação, que é o da água, quando pensamos na contraprestação do serviço de água, a grande questão que se coloca é: será que o valor que o consumidor, o utente, não lhe gosto de chamar consumidor, o utente vai pagar, será um verdadeiro preço, ainda que seja um preço regulado? Será uma tarifa, seja lá isso o que for, porque
tarifa é um conceito assim de um bocadinho... pode abranger outras definições tributárias, ou será um verdadeiro imposto, ou até uma taxa pela contraprestação do serviço. E, portanto, temos aqui uma possível bilateralidade, um possível modelo dualístico tradicional de pensamento aqui, em que se coloca, por um lado, o problema de estarmos perante uma relação de consumo ou uma relação tributária. Tem havido vários desenvolvimentos na doutrina que cada vez mais, sobretudo até no pensamento italiano, que têm introduzido cada vez mais esta lógica, têm levado esta lógica de consumo, esta lógica da prestação de serviços públicos para o consumo, para a dinâmica de consumo e, portanto, têm interpretado aqui esta contraprestação como um verdadeiro preço devido pelo serviço, ainda que seja um preço regulado, mas acresce aqui a componente de tributação. E essa componente de tributação, aqui temos que verificar se são verdadeiros impostos que estão associados ou se, por outro lado, temos aqui taxas, e na taxas temos, na minha perspectiva, ao nível das taxas deste tributo sinalagmático, temos aqui o problema da proporcionalidade, têm que estar cumpridos certos requisitos para que exista, de facto, este regime de contraprestação específica. Mas isto era um tema assim mais amplo, um tema um bocadinho macro para vos trazer. Talvez para cumprir aqui uns requisitos temporais, trago-vos outro problema um pouco mais fácil de resolver, que é o problema dos consumos mínimos e da eventual tributação de consumos mínimos. Ora, nós temos a Lei de Serviços Públicos Essenciais em vigor em Portugal, que é uma lei de 96, é a Lei 2396, já foi revista 7 vezes, a mais recente alteração foi em 2019, mas esta lei tem aqui uma série de requisitos em termos de prestação de serviços públicos essenciais e muito importantes, a regra da igualdade no tratamento, da continuidade da prestação do serviço, estamos aqui a falar de energia, transportes, água, resíduos, telecomunicações, portanto são serviços públicos considerados essenciais. O princípio da igualdade, na não interrupção do serviço, que também é muito importante, e verificou-se muito aqui na altura do Covid, da pandemia, nos casos de não pagamento do serviço, se poderia haver ou não corte, interrupção no serviço público, por exemplo, da água, não pode, considerou-se na jurisprudência que não pode, em acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo, mas há aqui uma norma, que é nessa que eu me quero aqui focar, e também colocar aqui ao debate, que é o artigo 8º, que na sua redação original o que dizia era: são proibidas a imposição e cobranças de consumos mínimos. Ponto final. Portanto, esta era uma redação da norma que proibia de todo a possibilidade de consumos mínimos. Portanto, exigir que se consumisse neste tipo de serviços uma base para que, a partir daí, já houvesse cobrança do que quer que seja, de um preço, de um tributo, de uma tarifa, do que quer que seja. Ora, o problema foi que em 2008, o problema não, porque eu percebo a lógica da redação de 2008, mas criou aqui alguns constrangimentos que ainda hoje permanecem e é aqui precisamente que eu quero chegar. Em 2008, o que este artigo 8º veio definir manteve o número 1, portanto, são proibidas a imposição e a cobrança de consumos mínimos, muito bem. No número 2, vem dizer que é proibida a cobrança a utentes de, no fundo, quaisquer tipos de contraprestações que não tenham aqui um caráter relacionado com o serviço essencial, mas no número 3 abre aqui uma porta um bocadinho perigosa. O que é que diz o número 3? Não constituem serviços mínimos para efeitos do presente artigo as taxas, tarifas devidas pela construção, conservação e manutenção dos serviços públicos de água, de saneamento e resíduos sólidos nos termos do regime legal aplicável. Ora, o que é que isto aconteceu? O que é que sucedeu na decorrência desta alteração legislativa? Foi que verificou-se rapidamente o surgimento das mais diversas taxas, sobre as mais diversas designações,
taxa de disponibilização de serviço, taxa de conservação das redes, taxa de assinatura de telefone, taxa de potência relativamente à eletricidade, e, portanto, que, no fundo, cria aqui um problema de estarmos verdadeiramente a permitir uma taxação, uma verdadeira tributação de serviços mínimos encapotados. E, portanto, este problema ainda não foi resolvido, a redação, portanto, esta lei, como eu já disse, já foi alterada 7 vezes, recentemente, em 2019, esta redação ainda não se alterou, sendo certo que já tivemos pareceres até do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República que tentaram vir auxiliar nesta interpretação, mas, portanto, mantém-se ainda aqui este problema, de certa forma, em aberto. Para terminar, queria só referir que esta questão, obrigada, dos consumos mínimos depois leva a que problemas associados à sua cobrança cheguem aos tribunais, e a questão é: a que tribunais? Para que jurisdição vão estes litígios? Para a jurisdição comum, já que na sua base estará uma relação jurídica de consumo? Ou antes para os tribunais administrativos e fiscais, já que a relação subjacente é, na realidade, uma relação tributária? E, de facto, nós aqui temos um acórdão de 2013 que vem dizer que, quando estamos aqui na presença desta cobrança de consumos mínimos, estamos a fazer está em causa uma aplicação de uma tarifa, taxa ou encargo, enquanto uma exigência imposta autoritariamente em contrapartida do serviço público prestado, relação jurídica que é regulada por normas de direito público tributário. E, portanto, é preciso ter aqui alguma cautela em alguns aspectos de uma relação que podemos, a priori, ver como tendencialmente privatística, tendencialmente de consumo, e ter aqui em consideração este risco de termos aqui serviços mínimos encapotados e que são verdadeiros tributos. Agradeço muito a vossa atenção e fico naturalmente ao dispor para dúvidas. Obrigada. Obrigada, Joana. Eu quero passar a palavra agora para a Andréia Cavalcante, da CNT Brasília. Obrigada, deputada. Em nome do professor José Roberto, eu queria agradecer o convite à CNT, a Confederação Nacional do Transporte, para participar desse debate, e vou trazer aqui um olhar mais institucional, né? É um prazer enorme estar perto de grandes mestres e doutores, mas eu queria olhar aqui um pouco o olhar da empresa, de como ela está vendo tudo isso e como é que está acontecendo no Brasil para nós que estamos ali transportando a população. O serviço de transporte é um serviço essencial, um serviço constitucional, né? O direito ao transporte é um direito constitucional, e ele é mais do que isso, ele é um meio de você acessar outros serviços essenciais, saúde, educação, próprio trabalho, lazer. Então, ele está em todas as pontas dessas relações. Hoje, o Brasil tem uma peculiaridade importante, que são as gratuidades. Então, você tem uma população mais vulnerável que recebe essa política pública da gratuidade. São os idosos, os estudantes, as pessoas com deficiência. Então, hoje eu tenho, no transporte urbano, nas cidades, entre 5 pessoas que eu transporto, uma é de forma gratuita. Então, a gente tem uma média de 27% a 30% de gratuidade dentro desse transporte urbano. Já no transporte interestadual, eu estou falando de um veículo de 46 lugares, onde eu tenho 6 lugares que são gratuitos, mais 4 lugares que são disponibilizados com desconto de 50%. Então, estou falando aí de 12% daquele veículo que está à disposição dessa população mais vulnerável. Então, um transporte que, de fato, está olhando para a população, pensando no bem-estar, no locomover dessa população. E a gente vem aí com uma reforma tributária, a gente está aí acompanhando aqui e lá, né, a votação agora no Senado Federal, e o texto trouxe algumas peculiaridades para o transporte, inspirado um pouco no IVA, que traz em outros países também uma diferenciação do tratamento tributário para o transporte. Então, para o transporte público de passageiros urbano, ele está prevendo ali uma redução de alíquota de 60%. Por que isso? Porque a gente está falando da relação direta com o consumidor. Então, eu não vou ter o crédito e débito quando eu fizer o transporte daquela população, diferente do transporte de cargas, onde eu vou ter essa possibilidade de creditar o meu consumo, né? o meu insumo, e poder repassar isso para frente. No transporte de passageiros, isso não é possível. Então, essa redução é necessária, e há uma possibilidade ainda de você ter uma isenção total desse tributo para o transporte. Por quê? Algumas cidades hoje, acho que vocês conhecem um pouco o Brasil, já tem a tarifa zero. A gente tem 2 modelos de tarifários no Brasil, que é você passar esse valor do transporte todo na tarifa, na passagem, e a gente tem alguns municípios que utilizam o subsídio.
Então, essa responsabilidade do transporte é do município, né? E ele passa isso para o setor privado através de um repasse de subsídio e da passagem. Então, a possibilidade de ter essa gratuidade 100% para a população também está prevista ali nesse novo modelo tributário que está prevendo. Já para o transporte interestadual, ele é um pouco diferente, a gente vai ter uma previsão de uma lei específica para ele, vai se pensar se terá ou não alguma redução de alíquota e como isso será feito daqui para frente através de lei complementar. Isso também vale para o setor aéreo, para o setor aquaviário, e aí a gente tem uma informação importante, porque o Brasil, apesar de ser um país continental, está muito voltado ao setor rodoviário, parte do país, principalmente o norte do país, depende muito do setor aquaviário. Então, essa transação que as pessoas fazem entre um município e outro, entre uma cidade e outra, ela é feita por meio dos barcos. Então, a gente tem que pensar também que essa população também está ali na ponta, ela também não pode ser mais tributada do que ela já é no pagamento da sua passagem, da sua tarifa. Então, isso vai ter de ser pensado na lei complementar. E, dentro do Senado, houve uma inovação que foi interessante, que é como é que a gente vai fazer para dotar orçamentariamente isso, né? Hoje, as gratuidades, elas são arcadas pelos municípios ou pelas empresas, então você não tem um subsídio para isso específico, uma dotação orçamentária, quer dizer, hoje o estudante não recebe, o município não recebe do Ministério da Educação um dinheiro para pagar a gratuidade do seu estudante, como o Ministério da Previdência não passa um valor para os municípios ou para os estados para pagar a gratuidade do idoso. Então, isso está virando um problema coletivo, os municípios já não conseguem mais também arcar com isso, então precisa se repensar o financiamento desse transporte público. O relator hoje colocou no texto dele a possibilidade de se usar a CID para fazer esse tratamento tributário, né, essa passagem de valores para que a população não seja tão atingida. Então, isso é um avanço importante. Existe a necessidade de pensar, sempre que se pensar numa gratuidade, da sua fonte de custeio, né? Hoje a gente tem ali na Câmara e no Senado diversos projetos, tem mais de 40 projetos que trazem novas gratuidades para todo tipo de necessidade, e a gente entende que é necessário, sim, a gratuidade, parte da população é realmente vulnerável, ela precisa ter esse atendimento, mas como é que a gente vai financiar isso? Porque no momento que eu não tenho uma fonte de financiamento, isso é pago pelo cidadão que está pagando a passagem. E ele também é vulnerável. Geralmente, essa pessoa ganha até 3 salários mínimos. Então, ele vai pagando um valor a mais para que os outros possam usar esse serviço. Já que a gente está criando isso através do poder público, o poder público tem que pensar como financiar essa gratuidade do transporte. Ainda dentro da reforma tributária, a gente tem que olhar com cuidado para a aviação no Brasil, né? A gente tem um país muito grande e a aviação regional ela é fundamental em algumas áreas, então é necessário esse ir e vir da população de avião. Hoje, a gente sabe que tem uma passagem um tanto quanto elevada no Brasil, né? Mas a gente precisa pensar que ela não pode se elevar mais ainda. Por isso, também vai ser um setor que vai vir numa lei específica dentro da reforma tributária, uma lei complementar, para saber como se tratará tributariamente esse setor. No mais, acho que se falou muito aqui da mão de obra, é importante dizer que no setor de serviço, que vai absorver a maior parte dessa alteração tributária, sim, nós teremos aumento de carga tributária no setor de serviço, o transporte não está fora disso, a gente está falando de uma mão de obra que custa hoje para o empregador 43% do seu custo, então é muito alto. E essa mão de obra, ela não acredita. Então, o ideal seria que, na próxima etapa da reforma tributária, quando a gente for falar de ganhos ali, que a gente possa, sim, creditar a mão de obra ou ter uma exoneração total dessa folha de pagamento para que esse trabalhador continue com o seu trabalho, as empresas continuem creditando. Outro ponto muito falado aqui, e aí eu faço uma ressalva, é sobre os combustíveis. Acho que a gente precisa, sim, pensar numa matriz energética cada vez mais limpa. A gente está falando de um país que ele é rodoviário, praticamente, e que a gente consome o diesel porque a gente não tem outro tipo de infraestrutura de transporte que permita consumir outro combustível. A gente ainda não tem o metano de forma disponível em qualquer lugar. Eu não consigo sair de um caminhão que vai sair do Paraná para levar soja para o Arco Norte, ele não vai ter essa infraestrutura de transporte para ser abastecido com metano, por exemplo. Então, antes de pensar em levar uma tributação mais elevada para o diesel, a gente tem que pensar como é que a gente vai limpar a nossa matriz energética. Então, assim,
Antes de impor um valor maior, como a gente pode mudar essa matriz energética de forma gradual e incentivada para o país? Porque a gente precisa, sim, trocar as nossas frotas, mas como vamos fazer isso? De uma forma inteligente. Eu não posso obrigar, porque eu não terei como transportar com esse tipo de novo de energia, se ela não está disponível para mim, e principalmente se a gente não tem essa infraestrutura de transporte para poder comportar esses novos veículos, essas novas matrizes energéticas. E, por fim, para não passar o tempo e estourar, deputada, se falou muito de novos modelos de negócio. Acho que o transporte está um pouco nisso também. E aí a gente volta à discussão. É um novo modelo, ou a gente está colocando uma nova roupagem num modelo antigo? Então, quando a gente fala de novas tecnologias, que a gente fala do transporte, a gente tem Uber, Cabify, BlaBlaCar, Buser no Brasil, a gente tem que lembrar que eles estão oferecendo o mesmo serviço de transporte. Então, você tem que olhar que ele deve ter a mesma obrigação tributária e, principalmente, a mesma obrigação regulatória. A gente não pode dar duas regulações diferentes para o mesmo serviço. Então, quando eu penso que eu tenho a gratuidade no transporte público urbano de passageiros ou no intermunicipal, eu tenho que ter essa mesma gratuidade nos outros modelos que estão se oferecendo para serem prestadores de serviço de transporte. Quando eu penso que o setor está sendo tributado, PIS, COFINS, ICMS, agora, né, nos nossos dois, no nosso individual, esse outro setor que está entrando, está se dispondo a ser transporte também, ele tem que também pensar que ele tem que ser tributado da mesma forma. Então, a gente está falando de uma nova forma de prestar o serviço, mas nós não estamos falando de um novo serviço de transporte. É uma questão de compreensão, né? Realmente, uma questão de compreensão, assim, se não é um novo serviço e uma forma nova de tributar ou uma tributação de um serviço antigo, né? Porque é uma outra forma de trazer o transporte para as pessoas, né? Então, é um questionamento, né, que a gente precisa compreender melhor esse serviço, que foi falado no começo, né? Nós não podemos solucionar problemas antigos com soluções antigas. A gente tem que... Mas também não podemos penalizar a população por conta de novos certeza, serviços, né? É uma discussão aí. Modelos. Eu tenho uma compreensão um pouco diferente em relação a isso, apesar de concordar com praticamente tudo que você falou. Eu quero passar a palavra para o Silvan Peixoto, advogado Brasil. Muito grata pela sua presença. Perfeito, obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao FIB, a organização do evento, pelo convite. Foi muito prazeroso presenciar os painéis ontem e hoje, todos com debates muito produtivos, muito profícuos, verticais e heterogêneos, né? Debates feitos a partir de pontos de vista distintos e com vozes diversas. Isso é muito bom. Ontem teve uma frase que foi utilizada, obviamente dentro de um contexto, mas, se me permite a brincadeira, de Edmund Burke: tributar e agradar não é acessível ao homem, tal como não é amar e ter juízo, né? O problema é que amar sem juízo geralmente termina em tragédia, né? Nesse ponto eu sou mais como Cazuza disse numa música uma vez: eu prefiro a sorte de um amor tranquilo, né? Que é muito melhor. Então, nós estamos aqui a pensar o futuro da tributação, e eu acho que o futuro da tributação ele não pode ser muito parecido com o passado da tributação, que não há muito tempo a relação tributária não era sequer uma relação jurídica, era uma relação de poder, não é? Então, o direito tributário está amalgamado com o direito constitucional, com as liberdades, os direitos e garantias fundamentais. Portanto, deve ser visto sob o prisma do garantismo tributário, que o professor Heleno, acho que não está mais aqui, utiliza muito esse termo. Raciocínios como de que nós devemos abrir mão, em parte, de uma justiça tributária em prol de medidas mais pragmáticas, que garantam a arrecadação, são válidos no momento cognitivo do direito e são fruto de uma abordagem propositiva para problemas reais. O problema em si é quando essa lógica faz uma incursão em momentos operacionais do direito. Aí as coisas se complicam, quando os argumentos consequencialistas chegam até a tratar do mérito, né? A gente vê no Brasil hoje discussões, por exemplo, sobre o Sistema S, tem todo um mérito lá, enfim, discussão da tese em si. O Sistema S dizer, quando do debate sobre
a competência para constituir e arrecadar contribuições para fiscais, que existe todo um corpo técnico ali dedicado a isso e que, se eles não puderem mais fazê-lo, então, o que serão destes profissionais? Como se isso fosse uma preocupação do contribuinte, né? Quando se discutiu no Supremo inconstitucionalidade superveniente da contribuição em função do surgimento da emenda número 33, que limitou ali o rol de base de cálculo, ou quando se discute agora no STJ a limitação da base de cálculo a 20 salários mínimos, o sistema é vamos ruir, né? Mas, ora, essa não é a discussão. A discussão é aqui se está sendo ferido ou não o direito do contribuinte. Então, principalmente no Brasil, mas não somente nele, em que a Constituição é um verdadeiro estatuto do contribuinte, devemos ter esse viés protetivo em mente. E, passando especificamente para o tema do painel, que é taxação do consumo básico, o nome do tema do painel exemplifica alimentos, saúde, ensino e transporte. O que me chama muito a atenção? No Brasil, no artigo 7º, nós temos um dispositivo que trata dos direitos do trabalhador, e no inciso 4 está lá enunciado que o trabalhador tem direito a um salário mínimo, né, que deve atender às necessidades vitais básicas. E, ao exemplificar o que são essas necessidades vitais básicas, o Constituinte, muito inteligente, sábio, também fala de alimentação, também fala de educação, saúde e transporte. Então, tributar isso me soa muito como, isso é inegável, como uma tributação da própria dignidade da pessoa humana, né, em certa medida. Entretanto, por uma dificuldade de alcançar o capital financeiro, que é móvel, os países da América Latina e muitos países da OCDE compensaram isto com o aumento dos impostos sobre o consumo, o que gera um problema de equidade, de igualdade aristotélica, né, tributária, e de regressividade pujante, sobretudo porque essa tributação sobre o consumo pesa excessivamente sobre os mais pobres, como o professor falou, proporcionalmente, por uma questão do gasto proporcional à renda. Há uma lógica de que, isso o professor Alberto menciona, inclusive, nas suas obras, de que é possível que o Estado compense, né, esta disfunção com um direcionamento do gasto público para políticas voltadas aos mais pobres. O problema é que, no Brasil, especificamente, em países como o nosso, tentar convencer o contribuinte disso, por vezes, é exigir um pouco demais da sua boa vontade, porque já há um descontentamento fundado com o gasto público, né, com a qualidade do gasto público. Enfim, contudo, apesar dos esforços internacionais, como aqueles consignados na declaração da solução de 2 pilares aos desafios fiscais, da digitalização da economia, e todos aqueles que giram em torno do BEPS, né, do Base Erosion and Profit Shifting, fato é que a arrecadação dos impostos sobre renda continua sendo muito volátil, né, muito inconsistente, e, por vezes, por isso, é preterida, né, em função da tributação sobre o consumo, que é uma fonte firme de arrecadação, né. Essa dualidade, nós temos que aprender a conviver com ela e solucioná-la também. É preciso dizer que a tributação sobre o consumo ela não acontece só sob a forma de um IVA, mas também sobre um imposto, como um imposto seletivo, não é, que é algo que se discute hoje no Brasil. E o desafio, no caso do imposto seletivo, é equacionar o ímpeto arrecadatório, porque é necessário, até porque o próprio professor Alberto menciona que há um limite ali, você nunca vai conseguir arrecadar tanto no imposto seletivo como no IVA, né, que tem uma arrecadação sem precedente na história da humanidade, como o senhor bem colocou, com também a extrafiscalidade, o intento em desincentivar comportamentos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como se discute hoje no Brasil, e também
e também equacionar, além de tudo, a essencialidade, certo? Porque, como muito bem colocou a nossa colega, e colocou também a Paula da Eneva, quando esteve aqui em um painel igualmente interessante, por vezes a realidade se sobrepõe às nossas ideias, né? O Brasil está vivendo agora um problema de segurança energética. Nós estamos com uma matriz energética e elétrica muito melhor, muito mais renovável, perdão, do que muitos países desenvolvidos. E ainda assim estamos perseguindo uma meta, não é? À custa, justamente, da nossa segurança energética. A Alemanha está vivendo isso agora também, por conta da dependência do gás natural russo. Essa é uma pauta em voga, não é? Então, sobre isso, inclusive, sobre essa pauta da essencialidade, curiosamente, o relator Eduardo Braga, já que estamos dizendo que a reforma vai ser votada hoje, estávamos dizendo isso, o relator acatou uma emenda também, por recomendação da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que excepcionou da inclusão do imposto seletivo, telecomunicações e energia, não é? Isso. Inclusive, aproveito para reconhecer também a presença da Rebeca, outra colega do GT, especialista da comissão. Então, o ministro Gilmar ontem falava de termos que abandonar um certo viralatismo e reconhecermos os avanços conquistados no Brasil, né? Então, vejam só, a nossa reforma, esse problema da essencialidade, ele já está sendo resolvido, ao menos em partes, né? E não com a previsão de um conceito de essencialidade que traria uma litigância inevitável, né? Mas sim com o arrolamento de atividades específicas consideradas essenciais. Enfim, para encerrar, seja qual for o objeto da reflexão dentro deste guarda-chuva do futuro da tributação, acredito que cabe aqui mencionar um trecho, uma dedicatória de um livro bem interessante, chamado For Good and Bad, né? Sobre tributos, de um historiador tributarista, que diz o seguinte: para as nossas crianças, na dedicatória, não é? Para as nossas crianças do século XXI, com a esperança de que talvez tenham a criatividade, de que talvez sejam, criativos e desenvolvam um sistema tributário desprovido dos males que permeiam o sistema sob o qual nós vivemos hoje. Então, acredito que aqui temos algumas pessoas que deram uma contribuição significativa para isso e estamos, ainda assim, a discutir a melhora que todos queremos perseguir. Enfim, obrigado. Muito grata pela sua participação e passo a palavra já rapidamente para o doutor Júlis Queiroz, da Câmara dos Deputados. Muito grata, doutor Júlis. Obrigado, presidente. Serei breve. Quero fazer o disclaimer, assim como o Alberto, não falo pela Câmara dos Deputados, sou professor, quando muito falo por mim. Eu queria dialogar com a fala do Alberto a respeito da migração do sistema seletivo de tributação do consumo para um sistema de IVA Pay, cashback ou IVA personalizado. Por que eu quero falar do movimento? Porque o grande problema, professor Scaff, com a reforma tributária é ter um sistema tributário para reformar. O problema não é o destino, o problema é o caminho. Vamos imaginar, então, um sistema ideal de tributação do consumo, como proposto no paper do Dr. Alberto. Ele tem que ter uma base ampla, então eu tenho que revogar isenções, inclusive do consumo básico. Provavelmente eu deixo saúde e educação, porque são ações de capacitação, não é? Mas eu tenho que revogar, por exemplo, isenção de alimentos. Então, o arroz, doutor Rachid, que na maioria dos estados ele é zerado, ele vai para 20%, não é? Eu tenho que eliminar as reduções de alíquota. Então, o plano de saúde, se não for isento por ser ação de capacitação, ele vai de 2% para 20%. E quem é o consumidor que aceita esse movimento? Daí, a minha tese é de que o óbice, a implementação desse tipo de modelo, não é nem técnico, não é econômico e não é jurídico. Ele é comunicativo e comportamental. Então, com muita brevidade, eu quero falar duas coisas. Quais são esses óbices comportamentais
E quais são as sugestões para superar esses óbices comportamentais? É muito complexo compreender a tributação em geral. O consumidor médio, ele trabalha com falta de informação, com assimetria de informação. E quando eu tenho que decidir sobre matérias sobre as quais eu não tenho informação, eu tenho vieses decisórios. Por exemplo, o viés de perda. Se eu achar que eu vou perder na reforma tributária, então eu sou contra. Ora, a partir do momento que eu vejo que o feijão vai ser tributado a 20%, eu sou contra, porque o preço vai aumentar. Mas não é apenas o viés de quando eu acho que eu vou perder. É o viés de quando eu não sei se eu vou ganhar ou perder. Se eu não sei se eu vou ganhar ou perder, eu aciono o viés de status quo. Ou seja, na dúvida, eu mantenho a posição atual. Então, os principais problemas envolvem eu não compreender e eu não aceitar que o sistema de cashback ou o sistema de IVA-Pay, ele é mais justo e mais eficiente que um sistema seletivo. E isso já gerou efeitos, deputada Paula, na reforma tributária do Brasil, porque a proposta da PEC 45 era um sistema de cashback, com base ampla, alíquotas uniformes e cashback. Só que aí, quando chegou-se ao plenário da Câmara, houve um movimento da mídia, dos consumidores, para dizer, olha, vai aumentar o preço da comida, porque vai aumentar a alíquota. Aí o que aconteceu? Se criou a cesta básica nacional, professor Alberto. Se reduziu as alíquotas a zero do consumo de alimentos. Então, eu voltei para o sistema seletivo em função da resistência da percepção pública. E é importante que seja assim mesmo, porque uma reforma tributária em um regime democrático é feita assim mesmo. O parlamento ele é permeável mesmo à opinião. E agora, no Senado, a gente gerou, inclusive, Alberto, uma situação que, a meu ver, é paradoxal. No Senado, agora eu tenho uma cesta básica principal, que ela é desonerada 100%. Eu tenho uma cesta básica estendida, que ela tem uma redução de 40%, e eu tenho os demais produtos de consumo básico. Então, paradoxalmente, o cashback ele não está incidindo no consumo básico, ele está incidindo no consumo supérfluo. Olha que interessante a convivência dos dois modelos, como perverte a lógica dos dois. Então, a gente tem um problema muito sério de assimetria de informação. E qual é a solução, a meu ver, ou as soluções? Já falei se é um problema comunicativo, a solução também é comunicativa. E a resposta me parece que foi dada ontem pela professora Matilde. Compreensão, tá? E aceitação. O que é compreensão? Compreensão é um processo comunicativo em que eu reduzo a assimetria de informação, completando esse gap informativo, evitando que se acionem os viés. Ou seja, eu tenho que explicar o que é a reforma tributária. A gente tem 20 páginas de PEC da reforma tributária. A gente tem por aí, pelo menos, metade delas falando só do IVA, o resto é compensação financeira. Sabe quanto tem de cashback? 4 linhas. 4 linhas. Então, nem um especialista sabe dizer o que vai ser, professor Alberto, o cashback no Brasil. Ele vai ser automático, igual ao cartão de crédito, eu paguei, ele voltou, ele vai ser mensal, ele vai ser anual. Como é o cashback? A gente tem simulações várias de qual vai ser a alíquota do IBS, se vai ser 20, se vai ser 25, se vai ser 30, mas eu não tenho nenhuma simulação de quanto é, e no artigo do professor Alberto, inclusive, ele simula até modelos de cashback para Costa Rica, salvo engano, para o Uruguai, né? Mas a gente não tem isso no Brasil, nenhum modelo de como é que vai ser o cashback. Então, ninguém sabe. Então, o primeiro passo é eu explicar o que é o cashback. Júlio, eu tenho que botar na PEC, então, o que é cashback? Eu já falei que o problema não é jurídico, não é econômico, é comunicativo. Eu não preciso colocar na PEC todos os detalhes do cashback. Mas os atores envolvidos no processo, o executivo, o legislativo, têm que explicar o que é esse cashback para a população. Uma vez que eles entendam, eles podem, inclusive, continuar sendo contra. Mas eles vão ser contra com base em informação e não em ausência de informação. Tá? E o segundo passo é a aceitação. Se a compreensão é um processo informativo, a aceitação é um processo de convencimento. Eu tenho que demonstrar para o consumidor que esse novo modelo, professor Fouque, vai ser benéfico para ele. Mostrar, por exemplo, isso que o professor Alberto nos explicou, por que é que o sistema atual ele é perverso. Por que é que o sistema é perverso? Mas mais que isso, eu dizer que o sistema novo é técnica, tecnológica e administrativamente possível. E a melhor forma de se demonstrar é com exemplos tanto de ordenamentos comparados, quanto de ordenamentos do próprio Brasil. Então, vamos pegar exemplos que funcionam e que não funcionam no Brasil.
Exemplo de devolução tributária, crédito de exportação. Funciona? O professor Scarf está me dizendo que não. Eu não vou comprometer, mas realmente um dos contenciosos mais comuns de tributos indiretos é a devolução de crédito de exportação, porque demora, porque não é corrigido. Então, a gente tem, por si só, um exemplo péssimo e um exemplo complicado, porque, professor Scarf, ou o comitê, ou o conselho, ou seja lá quem administra o IBS, ele não vai ter só essa compensação dos consumidores para administrar. Ele vai ter a compensação entre estados, ele vai ter a compensação entre estados e municípios, ele vai ter a compensação entre o estado e as empresas. Então, vai ser muito mais complicado. Então, não é um bom exemplo se dizer que o cashback vai ser igual à devolução de crédito de exportação. Mas, e o professor Alberto tocou nisso, a gente tem bons exemplos de como o cashback pode funcionar no Brasil. Por exemplo, uma das grandes dificuldades de um sistema de cashback é você indicar quem são os beneficiários, quais são os percentuais de renda que são beneficiados, mas, principalmente, identificar e chegar a essas pessoas. No Brasil, a gente não tem esse problema, porque a gente tem o CAD único, que é o Cadastro Único de Benefícios Sociais do Ministério do Desenvolvimento Social. E, mais que isso, a gente, além da experiência do CAD único, a gente teve a experiência do benefício emergencial, que a gente conseguiu chegar aos invisíveis. A gente tem o PIX. Então, a gente tem, sim, um bom exemplo de identificação e acesso das pessoas a esse tipo de benefício. E a gente tem pequenas experiências, professor Alberto, de cashbacks tributários, como, por exemplo, nota fiscal paulista, nota fiscal gaúcha, nota fiscal do Distrito Federal. Certo que não são cashbacks fundados na equidade, são cashbacks fundados na conformidade tributária, no negócio do sorteio e tudo, mas a gente tem modelos que funcionam. Então, me parece, ao fim e ao cabo, de que o modelo de IVA Pay, de cashback, de IVA personalizado, ele é um modelo, primeiro, que é possível, segundo, é desejável, e os óbices, a sua implementação, são meramente comunicativos, O que me impressiona, porque dificilmente a gente, quando estuda reforma tributária, a gente fala da comunicação dela. Não é sendo que é o mais importante. Por que eu acho que isso acontece? A gente não tem experiência de uma grande reforma tributária, no Brasil, pelo menos, estrutural em regime democrático. A gente nunca precisou convencer a população de uma grande alteração do sistema tributário. Mas, a partir do momento em que se vive em uma democracia, é preciso explicar às pessoas. A racionalidade é o tributo do legislador pago ao contribuinte e ao consumidor. E eu acho que, se pago devidamente esse tributo, professor Alberto, o modelo de cashback vai ser um sucesso. Muito grata, doutor Jules. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer o professor e doutor Alberto, doutora Joana, doutora Andréia Cavalcante, doutor Silvan e doutor Jules por esse painel tão importante. Nós teremos aqui a tarde toda para fazer esse debate, mas agradecendo também a FIP, agradecendo a minha querida amiga e professora Radassa, agradecendo ao ministro Eduardo Jorge, ao José Roberto e a todos que estão realizando brilhantemente esse encontro. Como diz no parlamento, como foi falado ontem pelo Lindbergh, nossa sessão está encerrada. Nada havendo mais a tratar, está encerrada.